Gomes de Oliveira, o Galego, o salário mínimo não é essas coisas, né? Nunca foi. Nunca foi. Nunca, não sei como é que o brasileiro sobrevive ganhando um salário desse vagabundo só com a ajuda de Deus. Infelizmente, o aposentado, o trabalhador nesse país é tratado como bandido. Na Europa, o aposentado é respeitado, o salário mínimo é digno, mas infelizmente esse filme todo ano a gente vê. Falou o homem que nunca viveu com menos do que 78 salários mínimos. Vamos falar de salário mínimo agora? O povo quer saber. Suas contas, melhor dizendo. Minhas contas, porque eu não ganho isso aí. Olha, o povo quer saber também dessas suas contas, não é verdade? O povo não quer saber ou não quer? Não, o povo, se eu falar aqui, o povo vai chorar. Do quê? E tanta conta. O salário mínimo passa a ter um aumento de R$ 44. Antes, R$ 954, agora R$ 998. O que não agradou os trabalhadores, esse reajuste tão baixo. De acordo com o DIEESE, o valor estimado para que se tenha um salário mínimo para necessidades básicas seria de, pasme, R$ 3.700. Olha a diferença. Não chegamos nem a R$ 1.000. Quando o DIEESE acredita que o salário mínimo no Brasil deveria ser R$ 3.700. Mas saiba o impacto desse aumento na economia do brasileiro. Criado na década de 30, o salário mínimo deveria atender a necessidades básicas do trabalhador. Quem sobrevive dele avalia quanto daria. Mais ou menos 25% do que está. Seria bom porque nós ia dividir também a dívida com os comandantes do nosso país também. Os R$ 1.000 estavam de bom tamanho. Pelo menos de 80%, para poder ficar bom para o funcionário público. O salário mínimo era na face de uns 1.100, por aí assim. Era para ser 3.000 e pouco, para a gente ter uma dignidade e uma vida melhor, mas querer não conseguiu. O DIEESE estima em quase R$ 3.700, mas a realidade gera frustração e a cada reajuste, o aumento da insatisfação. Dá nem para o café da manhã, você para a família, 2, 3 pessoas. Pãozinho com manteiga, com leitinho de manhãzinho, não dá nem para o ano todo, para o mês todo. Você vai fazer um reajuste das compras, não sobra nada. Isso é uma vergonha. Rapaz, eu achei que é muito pouco, não é? Não aumentou quase nada. O cálculo, que parece incompreensível para cerca de 48 milhões de brasileiros que têm os rendimentos referenciados pelo salário mínimo, é baseado no produto interno bruto de 2 anos antes, portanto, de 2017, que teve alta de apenas 1%, mais a inflação referenciada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor do ano anterior. Esse índice ficou abaixo da meta prevista e foi a justificativa usada pelo presidente Jair Bolsonaro para reduzir a proposta de R$ 1.006 para R$ 998. Para chegar ao valor de 4,6%, houve ainda uma compensação de 1,8%, já que o reajuste concedido em 2018 ficou abaixo da inflação. Esse advogado especialista em finanças avalia que o percentual concedido ao trabalhador tem impacto sobre a economia individual e também sobre a social. A proposta é que, à medida que eu acrescento 1%, eu estou repondo a inflação, estou repondo o ganho de PIB, eu estou criando um crescimento real do salário mínimo. Então, é como se ele crescesse mais que a grande maioria dos salários que são reajustados. Só que isso acaba esse ano. A norma que criou essa regra, ela terminou em 31 de dezembro de 2018. Se o novo presidente vai adotar ou não, vai depender muito da sua equipe econômica. Eu, particularmente, acho que eles não vão adotar. Eles vão reajustar os salários mínimos de acordo com as regras da inflação passada. Ou seja, eu só vou repor a inflação passada. Um efeito dominó que faz esse trabalhador preferir um pequeno ganho real ao que ele considera perdas ainda maiores do poder de compra. Eu acho que da maneira que está mesmo, porque se fizer mais alto fica pior ainda. Por quê? Porque tudo que se bota demais pesa no nosso bolso. De acordo com o governo federal, a cada R$1 de aumento no salário mínimo, o custo chega a 300 milhões de reais por ano. No Piauí, o impacto ainda está sendo calculado, mas o secretário da administração diz que o maior gargalo é a Previdência e que espera que ações em âmbito nacional tragam um fôlego. Tem o impacto do salário mínimo agora, que nós estamos calculando, mas tem todo um impacto também sobre a Previdência.
que hoje é o nosso maior gargalo, o nosso maior problema. Nós estamos aguardando essas conversas com os outros estados e com o governo federal. Deve acontecer agora algumas alterações e a reforma da Previdência que é necessária. O governador tem discutido isso com os outros governadores para discutir também com o governo federal e com o Congresso Nacional, porque é preciso que se tenha um pacto federativo, né, nacional para se discutir esse problema, que é um problema de todos os estados. Para Antônio Cláudio, a saída para aumentar o rendimento dos brasileiros não passa necessariamente pelo reajuste maior do salário mínimo. Nós precisamos achar o caminho do crescimento. Toda essa discussão, ela deixa de ser relevante a partir do momento que nós tivemos investimentos, nós tivemos economia forte, nós tivemos um comércio correndo bastante, uma indústria fazendo bastante coisa, tivemos estradas boas, portos bons, aeroportos bons, gente produzindo, gente sendo empregada, aí sim, aí nós vamos fazer o que toda economia moderna faz, que é o quê? Absorver a sua mão de obra e pagar devidamente baseado naquilo que ela arrecada.